como é que foi o início da sua carreira? Tipo, como é que foi para você? O que que você fazia antes de edição? Por que que você escolheu edição? Então, na verdade era assim, eu vim do mercado bancário, né, eu era gerente de relacionamento, depois Uhum. disso eu tentei um negócio, né, trabalhar com doces e queijos de Minas, e nesse meio tempo eu falei assim, eu já tinha feito alguns cursos de artes, né, eu gosto bastante, então eu estudei no Macunaíma, estudei na Fátima Toledo, e aí eu entrei no Célia Helena para fazer artes cênicas. Beleza, uma Legal. coisa nada a ver com a outra, bem um caminho torto, né? Aham. E nesse meio tempo eu estava com um negócio de queijos, quando eu entrei no Célia Helena, e lá eu conheci bastante pessoas que gostavam de arte, e uma delas, né, um amigo meu já trabalhava com internet, trabalhava com um aplicativo chamado Vine, eu não sei se você lembra desse aplicativo? Sim, o verdinho, né? Com o Vzinho. Que era vídeo de 7 segundos e tudo mais. Ele Uhum. era bem bombado no Vine e ele estava apenas começando ali no YouTube, né? E Uhum. aí, no jeito, quando a gente fazia as interpretações, a gente virou muito amigo, fazia muita brincadeira. Ele virou para mim e falou assim: Tá, você deveria ser engraçada, você deveria abrir um canal no YouTube. Eu abri esse canal, inclusive é um canal hoje que eu tenho 35 mil seguidores, que eu falei de vários nichos lá e meio que me desanimou Uhum. depois. Mas nessa que eu comecei esse canal, eu percebi que os vídeos dele eram mais dinâmicos, né? Não sabia como que era edição, então, na verdade, a minha intenção era aprender a editar para mim, não para Entendi. vender os trabalhos. E aí, Uhum. beleza. Quando eu comecei a entender o que era edição, nem sabia que essa profissão existia, eu peguei, baixei lá o Sony Vegas e Uhum. comecei a aprender a editar. Só que nesse meio tempo que eu comecei a editar e entender que era uma profissão, como eu estava trabalhando com queijos, né? Tinha muito esforço físico, eu trabalhava o dia inteiro. Eu pensei assim, nossa, e se eu conseguir trabalhar na minha casa com edição, fazer a faculdade de teatro e parava com esse outro trabalho? Nossa, seria super legal. Foi assim que exatamente eu comecei. Só que aí Uhum. eu dei um passo meio que na loucura, né? Eu falei assim, eu sou uma pessoa muito decidida no sentido de eu não quero fazer mais isso, eu não espero. Eu não penso nas consequências de nossa, eu vou ficar sem grana, não sei o quê. Eu simplesmente falei, eu quero trabalhar com edição, sem ter nenhuma reserva financeira, sem ter nada. Eu estava lá com o meu negócio, que eu tinha uma renda, pagava a minha faculdade lá, mas eu peguei e falei assim, eu não quero mais, quero trabalhar com edição. E aí eu entrei a fundo. Foi quando esse Uhum. meu amigo me deu a oportunidade de começar a editar os vídeos dele. Eu Uhum. comecei a editar e ele me divulgando no Instagram. Apareceu um ou dois clientes, mas dali eu percebi que não era o meu nicho, porque eram pessoas do potencial financeiro que queriam investir pouco em vídeo, né? Queria Uhum. pagar pouco, pagava depois, sabe? Eu recebia muito calote no começo, porque sempre eu Nossa. trabalhava assim. A pessoa me dava os vídeos e falava, tá bom, beleza, todo dia tal eu te pago. Aí chegava no dia e falava, eu tive um problema. Nossa, eu sofri muito com isso, muito. Fiz de errado, meu Deus, eu já tinha 34 anos, né? Hoje eu tô com Uhum. 33 para 34, hoje eu tô com 39, vou fazer 40 agora no. Nossa, 40. Agora no final do ano, né? E aí, beleza, foi assim que eu comecei, mas comecei bem na loucura mesmo, Uhum. tipo, já tendo uma vida, não tinha dinheiro nenhum, passei aí o primeiro ano bem difícil de edição, Uhum. mas aí depois, graças a Deus, virou minha fonte de renda, hoje eu vivo disso, trabalho em Maneiro. casa, enfim, Perfeito. é isso. Entendi. Então, tipo assim, o que eu quero saber é, você, Tati, de 5, 6 anos atrás, você não sabia nada de edição. Você fez Não. cursos? Como é que foi esse aprendizado para você saber como editar? Então, eu comecei com tutoriais na internet, né? Por exemplo, eu vi um Uhum. efeito, tela preto e branco, eu ia lá e procurava. E como cortar? Ia lá e cortava, via o tutorial e aprendia. Eu fui aprendendo muito com o tutorial. E depois eu percebi que saber edição não era o essencial, assim. Eu falo, nossa, mas não é óbvio que saber edição para um editor é o essencial? Não, não é o essencial. O essencial é conseguir vender o teu trabalho, né? Porque às vezes a pessoa sabe editar bem, edita uns vídeos irados, só que aí você vai ver com a pessoa não,
tem um trabalho. Eu conheço amigos assim, tenho contato, não amigos, né? Colegas assim, logo no começo. Eu lembro que meu amigo passava bastante dificuldade. Ele era animador, ele trabalhava para uma produtora, e produtora às vezes te dá um valor bom, né? Você ganha 6, 8, 9 mil reais num job, só que ela demora 60 dias para faturar. E eu lembro que era muito difícil, porque ela sempre dava um Pelé no meu amigo, né? Pelé que a gente fala, tipo, falava, é porque não caiu, porque a empresa não depositou, entendeu? Uhum. Então, saber editar, às vezes você fazer um job não é essencial, você saber negociar e, enfim, saber fazer a parte financeira é mais importante. Porque Uhum. editar, qualquer pessoa edita, né? Tem um monte de programa de edição hoje em dia aí, então, O negócio é vender, né? Porque é isso que vai é, determinar mesmo que seus ganhos, né? porque edição você vai aprendendo aos poucos, não tem como, não existe um curso que te ensine, ele te ensina só o software em si, né? Ah, onde corta, onde coloca efeito, mas não existe um curso que vai te ensinar a contar uma história de um vídeo, a usar uma trilha envolvente, isso é na prática, entendeu? Se Uhum. existir um curso desse aí, eu falo, meu Deus do céu. Porque não tem como, ele vai te ensinando, mas só quando você pegar o material ali na prática, ele pode até te passar exemplos, mas quando você pega o material na prática que você vai entender, você vai sentir, quando você assiste referências, quando você está envolvido também no mundo de cinema, né? Quando você entende vamos dizer, você aprende por osmose, né? Depois de um tempo que você está envolvido naquele movimento, que você vai lá e aprendi, sou um bom Uhum. editor. Mas é com o tempo. O mais importante Entendi. é se sustentar da profissão, né? Entendi. E aí, tipo assim, você saiu do banco, começou a editar, começou a pegar alguns trabalhos com o seu amigo, mas como é que isso prosseguiu depois? Foi por indicação? Você participou de alguma plataforma? Como é que foi para você pegar trabalho? E como é que foi essa jornada de trabalho para você pegar trabalho? Foi difícil? Foi fácil? Quando eu comecei, eu entrei no Orkana, né? Foi a minha primeira plataforma. Lá Uhum. tem trabalhos de tudo quanto é segmento, desde design, fazer site, enfim, vídeos. E foi lá que eu comecei os meus primeiros trabalhos. Mas, como sempre quando a gente entra em contato com o cliente, a gente precisa mandar um portfólio, né? Então, no começo, o meu portfólio que eu mandava era o meu canal, o link do meu canal, porque eu já estava Uhum. fazendo vídeos ali, eu já tinha ali passado de 10 mil seguidores, então às vezes eu gravava uns vídeos lá no YouTube Space, aqui em São Paulo, agora não existe mais o YouTube Space aqui. E o que que acontece? Lá a gente, quando a partir de 10 mil inscritos, a gente tinha a possibilidade de reservar o espaço, as Legal. câmeras ferradas, entendeu? Ia lá, gravava o espaço, era lindo, sabe? Uma coisa bem bonita. E aqueles vídeos eu fui colocando no meu canal, na época eu falava de artistas, e aí o que que aconteceu? Ali foi virando meu portfólio. Então eu tinha dois links: o link do canal do meu amigo, o meu link pessoal. Só que eu falei, Uhum. eu preciso abrir um site, né? Porque só dois links. Mas mesmo assim, ele me dava uns trabalhos pequenos. Foi ali que eu comecei a Uhum. fechar uns trabalhos pequenos. Aí eu decidi profissionalizar. Vou montar uma marca. Eu já tinha o meu nome artístico, né? Que era Tati Aramen. É um nome artístico, porque meu sobrenome não é Aramen. É a junção de Araújo Mendonça. Aramen, que são os dois sobrenomes Uhum. da minha mãe. E aí, beleza. Eu juntei esses nomes aí quando eu decidi meu nome artístico lá atrás. E porque eu pensei que eu fosse atriz. Tudo bem, né? Só um pouquinho de atriz também. E aí eu quis montar uma marca Aramen Vídeos. Beleza, como meu nome Uhum. até no Google estava bem classificado, eu falei, vamos ver, né? De repente. E foi assim que eu comecei, assim. E como é que foi essa primeira abordagem, assim, de abordagem com os clientes? Você já tinha uma certa experiência com vendas nas plataformas? Como é que era Então, a abordagem de negociação? olha, o que que acontece? Como eu sempre fui da parte comercial, né? Eu sempre trabalhei em área comercial, eu sempre tive uma maneira muito comercial mesmo, agressivamente dizendo, de tratar com os clientes, entendeu? Uhum. Então, eu já sabia que o cliente ele queria atenção, que o cliente ele gosta de falar sobre os projetos dele, né? Então, eu simplesmente fiz o seguinte, eu começava
a mandar meu link do portfólio, olha, e falava assim, se você quiser, a gente pode conversar sobre o seu projeto. Então, eu fazia uma abordagem simples, olá, tudo bem? Meu nome é Tati, segue o link do meu portfólio, a gente trabalha com vídeos, eu falava o tipo de vídeos, né? Vídeos para o YouTube, vídeos institucionais, enfim, eu passava todo tipo de trabalho que eu fazia na mensagem, e passava o link do meu portfólio. E lá no meu portfólio tinha o contato do WhatsApp, algumas pessoas, vi teu portfólio no Orkana, entrava em contato comigo pelo WhatsApp mesmo, e ali a gente começava a conversar, eu perguntava um pouco mais sobre o negócio da pessoa, sempre tive esse hábito de perguntar um pouco mais. Eu acho que isso me diferenciava fora o portfólio. Portfólio é uma coisa que o cliente, ele... O que é o portfólio? O portfólio é tipo o teu currículo vitae, o antigo currículo vitae, que ali você tem a tua experiência, são os vídeos que você fez. É ali a sua experiência, né? Quando você fala, trabalhei no Santander, foi o banco que eu trabalhei. Trabalhei no Santander, beleza. A minha experiência ali na edição de vídeo, por isso que eu bato forte no meu canal, falando sobre portfólio. Mesmo que você não seja contratado ou pago para fazer aquilo, faça o portfólio. Mas, basicamente, voltando à tua pergunta, eu fazia uma abordagem simples e mandava para o meu portfólio. Era isso que eu fazia, mostrar que eu tinha experiência sobre o que ele estava pedindo. E, óbvio, eu dava prioridade em mandar mensagens quando a pessoa, por exemplo, a pessoa fala, gostaria de fazer um vídeo para YouTube. Eu tinha aquele material na época, né? Predominava aquele material. Depois que parou de predominar, entraram outros materiais, mas eu ia direto no foco. Eu não mandava mensagem para pessoas que têm projetos diferentes do que eu tinha no portfólio, entendeu? Eu ia bem focada. Se eu percebesse que aquele projeto, por exemplo, a empresa falava assim, eu sou uma hamburgueria, quero fazer uma propaganda, e de repente eu conseguiria, com imagens, com fotos, com um template ali, conseguia fazer um vídeo rapidinho, eu chegava a fazer isso. Eu montava um vídeo de 15 segundos só para colocar no portfólio, só para mandar mensagem para a pessoa, porque às vezes o job era alto, porque eu queria fechar com a pessoa, entendeu? Eu sempre foquei nisso. Se a pessoa tá pedindo um trabalho que eu não sei fazer, eu não vou ficar lá oferecendo. E nessas paradas de trabalho, assim, você começou atirando para todo lado? Ou você já falou assim, não, eu gosto de trabalhar com certos nichos, vou tentar focar naqueles? O que você recomenda para as pessoas que estão começando? Eu comecei errado, comecei atirando para todos os lados. Comecei fazendo animação, canal do YouTube, todo mundo que falava de vídeo, eu sei fazer vídeo. Eu me vi muitos momentos fechando vídeos, que às vezes tal coisa eu não sabia fazer e tinha que fazer tutorial. Eu já fiz isso. Falava que sabia e não sabia. É errado, né? Mas às vezes a gente tá ali no começo, no desespero para ganhar dinheiro. Eu tava meio falida naquela época, né? Uma mulher mais velha, precisa de dinheiro para viver, tinha carro, tinha coisa para bancar. Então eu meio que fazia tudo por dinheiro, né? Mas o ideal é você escolher uma área de atuação, né? Ou uma, ou duas, ou no máximo 3 áreas, que não fuja muito o estilo de edição, né? Que eu digo, por exemplo, você edita para YouTube, mas YouTube não é um nicho, né? É um subnicho, é um nicho muito amplo. Qual é o estilo de canal? Eu edito para YouTube no estilo de canal jovem, que usa meme e tudo mais. Educacional, né? Que é o que eu predomino hoje. Então, acho que a pessoa deveria escolher. Acho não, né? Tenho certeza que a pessoa deveria escolher alguns nichos para ela testar aí os conhecimentos dela. Entenda que um cliente traz o outro. Então, se você fica atirando para todo lado, às vezes você não vai ter muita. Hoje eu tenho bastante indicação, mas no começo eu não tinha. Então, se você tem um portfólio num lugar tal, outra empresa do mesmo segmento, ela vai se ver no seu portfólio, né? Isso que você tem que fazer o cliente ver. Se ver no seu portfólio, ele vai ver o portfólio e indica ou fecha com você. Então, o meu conselho é, comece com 2, 3 nichos. Hoje, predominantemente, o meu nicho é educacional. Eu não fecho muitos... Eu tenho uma blogueira que eu atendo, mas eu não fecho muitos segmentos fora disso, né? Estou sempre ali para pessoas que vendem curso online, meio que namorando ali no marketing digital, né? O meu nicho preferencial hoje, que eu acho que tem uma quantidade muito grande de vídeo para fazer, né? Então, eu já vou lá, fecho um pacote
E aí já é uma boa renda que já se completa no mês das minhas responsabilidades, entendeu? Então, Entendi. comecem com um nicho. O que você acha de concorrência, por exemplo? Tem editores de vídeo, tem filmmakers também. Como é que é essa relação? Tipo, tem uma certa birrinha ou a gente tem que trabalhar junto? Como é que é essa relação? Quando você começa como editor de vídeo, né, e aí você vê o material das pessoas, então sempre quando você vê edição, você tem essa relação de filmmaker, né? Ah, quando você vai comprar a tua primeira câmera, né? Que câmera você tem? Então, logo no começo, depois, no começo não, mas depois, assim, eu falei, eu acho que eu quero ser filmmaker também. Aí eu comecei a ver o material, né? O que precisava comprar, na verdade, é um investimento alto, né? Se você parar para pensar. Primeiro que ia em direções diferentes do que eu queria, né? Direções opostas. Eu queria uma vida tranquila, trabalhar em casa, porque eu trabalhava muito na rua. Então, eu falei assim, eu acho que não é isso que eu quero só edição. Então, às vezes a gente começa nesse segmento querendo ser melhor que o nosso concorrente. Ou seja, até com fotografia, que eu tirei bastante fotografia antes de começar com a edição, eu fiz alguns jobs de fotografia, tem essa competição, né, da melhor câmera, dos melhores equipamentos, né, como que se a qualidade da câmera o quão mais cara ela fosse, demonstra o quão bem sucedido você é. Mas não funciona dessa forma, né? Porque eu já vi gente fazendo, tem um amigo meu que ele, inclusive fez, acho que é rádio TV, e ele, se vira, eu já vi ele fazendo vídeo da Ludmilla com uma T5i. Eu falei, mano, tô acreditando. Eu sempre olhava assim, via as pessoas com aquelas câmeras ferradas de 15, tenho amigos filmmakers também. Então, um certo momento, você precisa entender que o filmmaker, eu comecei a mudar essa relação. Ao invés de ele ser meu concorrente, ele poderia ser o meu parceiro de trabalho. Como assim? O filmmaker, ele produz um material, ele já investiu naquilo, né? A maioria das pessoas, eu tenho um amigo meu que tem mais de 30 mil de equipamento na casa dele, e é legal, óbvio, quando você olha, te seduz, mas não é isso que traz o dinheiro para você. Então, nessa parceria, eu comecei a pensar assim, se eu começar a fazer parceria com os filmmakers, eles me mandando material de qualidade, meu portfólio vai se fortificar mais. E foi exatamente o que aconteceu. Quando eu parei de pensar, eu tenho que ser editora, filmmaker, não sei o que, você quer ser tudo, comecei a ter contato com clientes mais poderosos financeiramente, entendeu? Pessoas que pagavam mais, pessoas que não, até que não pagam, porque essa relação da pessoa ter dinheiro e te pagar mais é bem relativo, porque quem tem dinheiro de verdade, ela pechincha com você, certo? Então, o que acontece? Essa relação do cliente, ela já enxerga a imagem dela, a edição dos vídeos dela como um projeto a longo prazo. Toda pessoa que trabalha com internet, ela sabe que as coisas não acontecem da noite para o dia, como nenhuma outra coisa nessa vida, né? Não existe você começar a estudar a coisa e ganhar dinheiro do dia para a noite, isso não existe. Eu comecei a ter esses contatos de contratos a longo prazo. A pessoa fechar, ao invés de eu estava fechando ali um job de 200, já estava fechando um job de 1.500, de um cliente, de 2.000, de 3.000, de 4.000, de 5.000, entendeu? Foram aparecendo outras oportunidades. Isso aconteceu muito quando eu comecei a editar para a Caroline Selico, que ela foi um amigo meu, Davi, que capta a imagem. E captava, hoje já é outra equipe. E aí ele passava para mim editar. Depois ele me apresentou. Depois ela falou do meu trabalho para a Fátima Scarpa. E aí você vê que as pessoas, elas falam assim, não, eu quero que a Tati edite. Aí muda. E daquelas pessoas que de repente ela foi um dia lá e fez um post meu, outra pessoa entrou em contato comigo, entendeu? Eu quero que você... você trabalha com edição. Entende? Então, às vezes, você tá achando que o cara é teu concorrente, que você quer filmar melhor que ele, que você quer os clientes dele, não. O filmmaker, às vezes, ele quer apenas gravar, ele pira nessa coisa de gravar, de efeito, de pá, pá. E eu posso ser ali, às vezes a gente se enxerga até abaixo, né? Eu edito. Não! Você
Você não está na rua, você não está tendo um custo de carro, você não tem uma câmera cara que você às vezes está correndo o risco de ser roubado o material. Tudo bem, eles devem ter seguro de 20 mil, você está na tua casa, entendeu? Uhum. E aí, enquanto ele está gravando lá um dia inteiro dele, quantos vídeos você não pode editar? Sempre pensei nisso. Então, é essa relação que antes eu enxergava de concorrência, quer a Uhum. câmera, quer o material, e depois que eu mudei a minha cabeça, falei assim, não, eu posso produzir o material para essas pessoas que estão na correria na rua, que precisa de uma pessoa que faça uma edição com confiança e responsabilidade, né, Uhum. para entregar nos prazos e tudo mais. Eu vi lá no seu site, show de bola, cara. Show de bola. Eu vi no seu site que você fez alguns projetos, eu acho, para Nescau. Como é que foi essa história? Como é que você chegou a trabalhar com a Nescau? Como é que foi esse projeto aí? Então, engraçado, né? Eu nunca trabalhei para produtora nenhuma, né? E nunca coloquei isso como uma meta, porque eu também não queria ir para a rua. Mas foi por uma indicação, exatamente a mesma pessoa, o Davi, ele tinha um contato, na verdade ele não tinha um contato, foi assim, uma diretora que fez um trabalho com ele há um tempo atrás, e indicou ele para outra diretora da agência, da produtora, né, da agência que cuida dos jobs da Nescau. E aí, a pessoa que ela contratou inicialmente para fazer os vídeos, a equipe de edição abandonou o cara. Por quê? Porque ela abandonou, 3 editores abandonou o cara, e ela precisava de uma equipe. E aí ela entrou em contato com o Davi, uma indicação, e aí o Davi falou assim, gente, eu preciso que vocês venham pra cá. Ele me mandou mensagem de manhã, cara, era uma sexta-feira, chovendo, vem pra cá, traz seu computador, é um job da Nescau, te pago tanto por dia. Aí eu, caralho, puta, vou. Aí fui, peguei minhas coisas aqui, me arrumei e fui pra lá, né? Inicialmente era só pra gente dar uma força, tapar aquele buraco, de um programa que até, né, a Liga Nescau é uma liga, a primeira liga online que eles estavam fazendo, porque as ligas eram externas, por conta da pandemia do coronavírus, né? Então a gente pensou o quê? Que era 1, 2 semanas, mas aí eles fecharam com a gente 2 meses para fazer toda a Liga Nescau online. E Caralho. aí a gente começou a fazer isso, e aí como eu sabia a parte mais de animação, se você viu lá no meu site, tem mais a parte de vinheta, de chroma key, né, fazendo pós, eu que fazia mais essa parte, porque eu tinha mais conhecimento, não que eu fale, eu sou a pessoa de motion, não, sei bem edição, mas como eu sabia o after, né, mexia razoavelmente, então eu comecei a mexer nas coisas e foi ali natural eu ficar nessa parte. Mas foi uma experiência muito boa, bom porque você se Uhum. conecta com outras pessoas e você aprende outras coisas, né? Você começa a aprender, as pessoas dão dicas e tudo mais, mas foi assim que aconteceu. Você falou que, pô, peguei minhas coisas e fui lá para a Nescau trabalhar. Eu imagino que você, por ser autônomo, tinha uma rotina de trabalho. Como é que isso Sim. influenciou na sua rotina de trabalho? E se teve algum momento que, por exemplo, essa semana eu tenho tantos projetos. Já teve alguma vez que algum cliente falou, eu preciso disso para ontem e você teve que fazer? Então, aconteceu uma situação bem apertada. Na verdade, eu já tinha os meus clientes fixos. E aí eu conversei lá com o líder da edição e falei assim, olha, a demanda da Nescau era sempre, você tinha que estar lá, mas não era o dia inteiro. E aí ele me liberou para fazer os meus jobs. Eu chegava em casa à noite, levava o computador para casa e fazia os jobs, né? Porque eu sabia que eram 2 meses. E nesse meio tempo, uma cliente minha queria lançar um curso. Tipo, uma semana que eu tinha que estar todos os dias na Nescau. Eu tinha que entregar esse material na sexta, tipo, era sábado. E eram 10 horas de conteúdo gravado. E aí foi bem complicado. Aí foi difícil, porque eu chegava em casa, trabalhava até 2 da manhã, 3 da manhã. É ruim fazer isso, né? Fisicamente, fazer uma vez ou outra é bom, Uhum. porque vai te dar um plus. Mas quando eu vejo muitas pessoas que trabalham com edição, trabalham de madrugada, quando isso vira um hábito, é ruim demais, cara. Você fica cansado, você fica irritado. Sempre falo, que dá para ganhar tranquilamente R$ 5.000 com edição por mês, tendo 4 clientes, sabe? Você vai lá, ganha seus 5, 6 mil e tá sossegado. Aí quando você vai dar um próximo passo, aí você vai ter uma reserva financeira, sabe? Eu queria saber que eu estava pensando aqui, né? Eu não sei se eu vou entrar nisso,
Mas eu penso nas pessoas que estão assistindo isso. Tem muita gente que já está decidido para fazer realmente essa carreira e não tem ideia de onde começar, não sabe se o investimento inicial é alto, não sabe se tem que investir em equipamento. Como é que foi o seu começo? Você teve que investir muito dinheiro com máquina ou não? Como é que foi isso? Não, quando eu comecei, eu não tinha dinheiro. Então, você teve que investir? Não, porque eu nem tinha. Eu tinha um notebookzinho lá, um i3. Sai daí, Pérola, minha gata. Pérola! Eu tinha um notebook, eu comecei com aquele notebook, pegava vídeos fraquinhos para editar, né? Eu usava até o Handbrake, que é um programa que você diminui, né, ali os megas do vídeo, né? O tamanho do vídeo sem perder a qualidade. Então, eu usava bastante esse programa, né? Passava os jobs por ele primeiro, fazia um renderzinho lá, e aí jogava no Premiere e aí editava lá, que era mais leve para eu editar. Depois de um ano, mais ou menos, meu pai conseguiu de pagamento, um computador que a empresa estava fechando. Meu pai é moveleiro, né, faz móveis de Vime, e aí ele conseguiu esse computador. Esse computador tinha 8 GB de memória, uma placa de vídeo GeForce de 1 GB e um i7 de primeira geração. Era melhor que esse, mas era fraco. Aí um ano depois eu consegui investir mesmo. Aí eu comprei usado, né, um kit de placa-mãe, um kit placa-mãe, processador, as memórias. E aí depois, acho que uns 3 meses depois, eu investi numa placa de vídeo, uma GeForce de 6 GB, que eu tô com ela até hoje. E aí sim ficou melhor. Hoje, com a minha máquina, a gente acha que precisa de muito, e isso é até um mito na nossa profissão, que você vê o pessoal falando, você precisa ter tal, né? O pessoal fazendo os tutoriais com as máquinas monstros dele. Hoje eu tenho um processador i7 de 4ª geração, 4.389, uma coisa assim, 16 GB de memória, uma placa expansível até 32, mas ela é ainda DDR3, e uma placa de vídeo GeForce GTX 1060 de 6 GB. E com ela eu edito arquivo 4K, Blackmagic, entendeu? Arquivo de Sony, enfim, ela tem coisa que dá uma travadinha às vezes, mas você fecha as abas ali, deixa o computador, né? Tem que ter bastante capacidade de armazenamento, mas no começo eu não tinha também. Trabalhava com um HD externo de 1 GB, 1 GB não, 1 tera. Hoje eu tenho dois SSD, um de 1 tera, um de 250, acho que é isso, e 2 HDs de 1 tera, então mais 2 tera externo. Mas eu acho que máquina é bom ter, mas o dólar está muito alto, né? Então, sempre para quem me pergunta, Tati, eu compro um novo? Não compra novo. Tenta achar algum kit usado. No Facebook tem bastante para você começar a editar, comprar uma placa de vídeo usada. Tem as lojas também agora que estão vendendo os produtos open box, que é os produtos caixa aberta, e alguma pessoa já abriu para fazer uma propaganda, alguma coisa, não usou muito. Então, optar por produtos que estejam, para você economizar. Agora você tem dinheiro, vai lá e gasta. Agora, se você não tem ou quer economizar, essa seria a melhor saída, porque às vezes quem está vendendo está precisando daquela grana e não está usando. Se você, Tati, com o conhecimento que tem hoje, pudesse voltar ao passado para a Tati de 5 anos atrás e dar um conselho, qual seria? Minha filha, niche, faça um site, faça a sua marca, entendeu? E tente vender para clientes do mesmo segmento. E faça parceria com filmmakers. Era isso que eu ia falar para a Tati de 5 anos atrás. Foca nesse estilo de cliente aqui que vai dar certo. Era isso, entendeu? Impactaria tudo. Hoje eu poderia... Em menos tempo? Sim, eu poderia ter resultados em menos tempo, entendeu? Eu não precisaria ter sofrido tudo que eu sofri, né? De passar pelos... Por exemplo, uma coisa simples. Se eu soubesse fazer orçamento como eu faço hoje, do jeito que eu fazia antigamente, meu Deus, já mudava tudo, porque hoje no meu orçamento eu já coloco quantidade de alterações, ou seja, eu não fico perdendo meu tempo, o cara vai me passar aquela alteração. Outra coisa, passei o orçamento 50% antes
Ou seja, ninguém ia me dar calote, ele pode dar os 50% depois, mas até então eu já recebi uma grande parte do meu trabalho, 50% antes, 50% depois. Enfim, se eu soubesse essas pequenas coisas que eu te falei no começo, mais a parada do orçamento, meu Deus, reduziria esse tempo de 1 ano para 3 meses. 1 ano que eu não vou falar 1 ano, é um pouquinho mais, porque realmente eu comecei a ganhar dinheiro a partir do 2º ano de profissão e comecei a ganhar mais a partir do 3º, 4º ano de profissão. Entendeu? Caramba. Para você ter uma ideia, 2020, que foi o ano da pandemia, foi o ano que eu mais ganhei dinheiro na minha vida. De editora de vídeo. Bizarro, né? Os meus amigos filmmakers ficaram um pouco ruins. Por quê? Porque só gravava externo, foi parando tudo quanto era tipo de evento. E os meus clientes que já gravavam, já me mandavam, aumentaram o número de vídeos, certo? Porque queriam vender mais online, porque eles viram que o mercado aumentou muito a compra online e me apareceu mais clientes. Ou seja, 2020, que foi o ano pior para muitas pessoas, foi o ano que até agora eu mais ganhei dinheiro. Incrível, A cara. pandemia para mim não foi ruim, não. A pandemia para mim foi boa, graças a Deus. E vamos 2021, né? Fevereiro. Muito obrigado por me receber. Obrigado por contar a sua história. Isso. Todo mundo pode, né? É só a gente trabalhar, ter as orientações certas, né? Por isso que eu montei o canal. O canal, ele tem bastante informação, como que eu posso... até, às vezes, desorganizado, né? Tem bastante informação solta. Então, mas é um jeito ali que eu montei o canal para ajudar as pessoas, né? Editores iniciantes ou editores medianos que não conseguem ter uma renda boa por mês, sabe? Ter um salário digno mesmo do que a gente precisa. Porque se a gente não ganhar pelo menos os 5 mil reais, no nosso caso... a gente não vai conseguir pagando, comprando, a gente tem que pagar, né, as nossas responsabilidades e comprar os equipamentos que são caros, né, no nosso caso, para melhorar a nossa máquina. Então, esse é o meu objetivo lá, ajudar a galera a conquistar clientes, entendeu? Ganhar dinheiro na área de edição de vídeo. Porque já tem bastante canal que ensina a editar, né? Então, eu acho que essa parte aí já está feita, bem feita.